Olá, oitavo ano, estamos aqui na nossa aula de produção textual, certo? Então, no dia de hoje a gente vai fazer uma correção da atividade que foi enviada na semana passada, como também nós iremos chegar aqui ao nosso último capítulo, que seria a apostila 3, certo? Então, a gente está afindando o material 3, então a gente vai ver qual é esse gênero que ainda vai ser apresentado e quais são os temas desses gêneros da aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Gente, no nosso material, certo? Nós temos na unidade 6, capítulo 2, que foi o que nós estudamos na aula passada, né? Um gênero bastante conhecido da gente, que é a reportagem. Né? Então, nós vimos todas as características do gênero reportagem, né? Que faz parte da esfera jornalística, que abrange até uma temática maior na questão do assunto, um fato atual, né? De tal modo bem objetivo, utiliza as entrevistas, gráficos, imagens, depoimentos relacionados sobre o assunto, né? E que nós vamos ter, né, algumas reportagens de forma expositiva, interpretativa ou opinativa, porque nós vimos que a reportagem ela vai formar a opinião de leitores, né, de telespectadores. Então vamos lá. Então, por isso que a reportagem ela vai dialogar justamente com acontecimentos e fatos históricos, né? E, sobretudo, depois o leitor, o telespectador, ele vai criar a sua opinião sobre um determinado fato, né? Então, a linguagem sempre, ela tende à impessoalidade, né? E mais aí cada um cria a sua visão sobre a determinada reportagem. Né? Então, com base em todas essas explicações que a gente já viu, né? Que a gente pode encontrar em jornais, revistas, sites, televisão, rádio, né? Um assunto bem já colocado aqui entre a gente. Então, gente, vamos ver essa reportagem aqui, que foi da atividade de vocês. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Famílias trocam a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Né? Então, foi tirado aqui do site UOL, no Rio de Janeiro, no dia 18/4, né? E nós temos a Yannick, né? O nome da pessoa aqui que escreveu essa reportagem. Então, vamos aqui ao texto. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi uma opção mais comum. Porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros urbanos, né, para viver literalmente no meio do mato. Então, antigamente as pessoas saíam do sertão e iam para a cidade com melhores condições de vida. Hoje a gente já está vendo o contrário. São pessoas já cansadas do meio urbano, voltando para as cidades mais interioranas, né? Como aqui ele está colocando, meio do mato mesmo, a questão aqui do sertão e tudo mais, né? São pessoas que cursam faculdade, desfrutam de um certo conforto na cidade, mas não aguentam mais a correria, a falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver. Né? Então, que ela vai citar aqui uma pessoa, né? Para a mineira Manuela Melo Franco, de 34 anos, a chegada do seu primeiro filho foi o empurrão que faltava para deixar a cidade. Finalmente, experimentar uma vida tranquila e autossustentável ao lado do companheiro Hugo Ruais. O nascimento do Tomé, né? Aqui a gente tem entre aspas porque a fala da pessoa, reforçou esse nosso desejo e queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. Então aqui a gente já tem, né, a identificação da profissão da pessoa. A mudança da família de Lagoa Santa para uma fazenda de Piatã, na Chapada Diamantina, aconteceu em agosto do ano passado, quando Manuela está grávida de 7 meses de Nina, segunda filha do casal. Porém, esse fato não foi motivo de preocupação. O que mais pensava na decisão era a falta de dinheiro. O casal trabalhava para juntar o máximo possível, entretanto, nunca parecia o suficiente, já que os gastos não diminuíam. Né? Era como correr atrás. Aqui, então, decidimos vender o carro, os móveis da casa, tudo que tínhamos para ir embora. Porque se a gente ficasse esperando o dinheiro, ele não ia chegar nunca, conta Manuela.
Aí aqui, depois tem um corte no texto, ele vai mostrar o texto, as dificuldades do campo. Mais de 80% dos brasileiros moram na zona urbana. Isso aqui são os dados segundo o IBGE, né? O Instituto de Geografia, o êxodo rural para a cidade diminuindo nas entre 2000 e 2010, cerca de 2 milhões de pessoas deixam a zona rural e metade da quantidade da década anterior. Para quem sonha a vida no campo, é importante conhecer um pouco mais dessa realidade antes de mudar, já que o dia a dia não passa a ser tranquilo como muitos imaginam. As facilidades e os serviços da cidade grande costumam ficar a quilômetros de distância. Abraçar esse novo estilo de vida significa dizer adeus ao disque pizza e outras coisas prontas, né? Então, gente, como eu falei a vocês, né, uma reportagem, ele tem uma credibilidade maior, ele tem que estender a explicação. Então, como aqui ele está colocando a dificuldade no campo, ó, ele está utilizando dados do IBGE para poder justificar o que ele está falando, certo? Então, muito bem essa reportagem, né, que ele tanto explica, como ele também vai a fundo nos dados, né? Então, com base nisso, vamos às nossas atividades. Primeira questão, qual é o tema da reportagem? Então, o tema da reportagem é a escolha de muitas pessoas vem fazendo de migrar para a área rural em vez de permanecer nas cidades, né? Segunda questão, as pessoas que deixam a cidade grande buscam o quê, né? Elas buscam uma vida mais tranquila, longe da correria, de trânsito das grandes cidades, né? Com acesso a hábitos mais naturais e menos exposição ao consumismo, né? Porque vocês sabem que na área mais urbana a gente consome muito, né? Então aqui na parte da natureza, né, mais rural, a gente vai em busca das coisas para poder comer, né? Coisas mais saudáveis, são frutas, verduras, coisa que na cidade a gente come muito, essa parte mais industrializada, né? Então aqui a busca é justamente pela essa vida tranquila, né? E até mesmo aos hábitos mais naturais. Terceira questão. No início do texto, o jornalista apresenta um contraponto para introduzir o assunto. O que ele revela? Né? Ele afirma que trocar o campo pela cidade sempre foi a opção mais comum para se buscar uma vida melhor, mas que algumas famílias estão fazendo exatamente o caminho inverso, né? Então, o que ele apresenta no início de contraponto é justamente isso, que no início todo mundo saía do campo para a cidade, só que agora eles estão fazendo o contrário, o caminho inverso. Eles estão deixando a cidade para ir para o campo, que é justamente o que ele vai falar na reportagem, beleza? Quarta questão. Qual recurso o jornalista utilizou em grande parte do texto da reportagem para relatar o fato? Então, ele apresenta exemplos de pessoas que resolveram deixar as cidades grandes, como a gente viu lá o caso da fotógrafa, e reforça sua exposição com os textos de depoimento delas, né? Segundo informações do texto, que tipo de facilidade as pessoas trocam a cidade pelo campo deixam de ter, né? Elas deixam de contar com as mordomias, né? Praticamente da cidade, e praticidades da cidade grande, enfrentando um novo hábito de não lidar com tudo, né? Por exemplo, como ele disse, mesmo aqui, ó, né? Vai dar adeus ao disque pizzas e outras coisas prontas, porque como a gente está no meio urbano, a gente não tem como pedir uma pizza, ou no meio rural, melhor dizendo. Desculpa, não tem como eu pedir uma pizza e nem tampouco comidas prontas, né? Então, isso aqui é o diferencial maior. Sexta questão, o que você pensa sobre isso? Quais são os pontos positivos e negativos de viver no campo? Discuta com os colegas e registre suas conclusões. No caso, vocês pensaram aí, vão escrever uma resposta pessoal, né? O que é que você acha dessa temática? Né? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos de viver no campo? Né? Vocês podem muito bem pegar até a realidade que a gente vive. A gente vive próximo da capital, que é justamente Fortaleza. Só que a nossa cidade é pouco desenvolvida, mas não assim, um grande desenvolvimento, mas ela ainda é desenvolvida, só que a gente fica nessa mistura de áreas da cidade, como também áreas mais interioranos, né? Por exemplo, hoje a gente já tem shopping, a gente tem comida pronta, né? Só que também a gente tem um lado mais urbano, ou mais rural. Por exemplo, hoje ainda na nossa cidade,
né, a gente ainda consegue ficar na calçada à noite, de conversar, de brincar, de reunir as pessoas. Então, isso é um hábito muito do campo. As pessoas ficarem à noite na calçada, conversando e tudo mais. Coisa que no meio rural, meio urbano, a gente ainda não vai encontrar mais, né? Devido à violência e tudo mais. Então, isso aqui pode ser coisa que vocês podem registrar, né? E mais outras, né? Aqui, porque é uma resposta pessoal. Beleza? Essa proposta de produção o tio já pediu a vocês se fosse enviado pelo e-mail, né? Então, agora a gente vai justamente para aqui na nossa aula de hoje, beleza? Então, gente, na nossa aula de hoje do 8º ano, o que é que nós iremos ter, né? Nós continuamos, certo? A gente já está indo para o nosso último capítulo e a gente ainda continua com o gênero reportagem. Só que a reportagem agora que o material de vocês vai trazer, ela vai ter um pontinho a mais de diferença. Anteriormente, a gente falou muito no texto reportagem, mas escrito no papel, né? O gênero reportagem que estava, né, completamente dentro dessas características que nós vimos toda ela aqui, mas voltadas para o papel. Só que agora o que nós iremos ter é uma outra realidade. Nós vamos tirar do papel e transformar isso aqui em vídeo. Então, a reportagem agora aqui, ele vai falar de uma realidade, né, mais voltada para a questão da apresentação, né? Porque a gente viu que a reportagem, ela vem fazer aqui, né, jornal, revistas e sites. Só que agora a gente tem reportagem nesse acesso mais televisivo, não só no papel, né? Então, o destinatário aqui, que vai ser o telespectador, vai ficar, né, aqui moldado mesmo nessa visão de quem está apresentando, né? Como na própria imagem aqui vocês podem ver, né? Existem pessoas ao dessa apresentação dessa reportagem, né? Além dos repórteres que estão na bancada principal, vocês podem perceber os câmeras, né? As pessoas com os microfones aí, ok? Então existe todo um dinamismo na hora de apresentar uma determinada reportagem no lado televisivo, ok? Exatamente a nossa capítulo 3 vai trazer essa reportagem mais voltado para o lado televisivo, ou seja, o texto mais apresentável na TV, ok? Porque existe toda uma linguagem, né? Uma preocupação com aquilo que vai ser apresentado. Nós sabemos muito bem que as pessoas que estão na bancada principal do jornal, né? Eles estão apresentando reportagens, né? Umas poucas vezes eles colocam o posicionamento voltado mais para uma visão geral, ok? Então, gente, o gênero ainda continua mesmo, né? Só que o que muda agora é justamente como ele vai ser apresentado, porque a reportagem agora é uma reportagem mais televisiva. Então, o texto ele sai do papel e passa a ser apresentado. Então, o material de vocês ele vai chamar a atenção justamente para essa apresentação, né? Então, a gente tem dentro dessa apresentação, né, o comportamento das pessoas, elas estão bem vestidas, elas têm uma preocupação no falar, né, porque elas não, elas pronunciam as palavras justamente, né, dentro da forma correta do português. Então, os erros de português eles são bastante poucos. Eles seguem um guia, né, de como vai ser apresentada essa reportagem, né, porque eles têm que apresentar e mostrar a segurança, né, e realmente mostrar todos os dados, todas as análises, porque nós vimos que o texto da reportagem ele vai fazer com que o telespectador monte o seu posicionamento. Ok, 8º ano. Então aqui a gente tem uma preocupação maior na hora de apresentar de forma televisiva aí esse texto, ok? A gente dá continuidade aqui ao nosso estudo, beleza? Então vocês, com base nisso que o tio falou agora, vocês têm aqui, né, justamente no material de vocês, na unidade 6, capítulo 3, a questão da reportagem, justamente o que o tio falou agora,
E vocês têm esse texto que vocês vão dar uma lida, resolver a atividade, que vai ser a atividade de casa, nanotecnologia, com essa nova tecnologia que nós vamos ter aí. Então, vocês vão ler essa reportagem, vocês vão resolver essas questões e o que o Tim vai apresentar agora é justamente a parte da proposta de produção, né? Agora que você sabe um pouco mais do gênero reportagem, que tal pesquisar uma de seu interesse e transformá-la em uma reportagem televisiva? Sua tarefa é justamente vocês transformar uma reportagem escrita em uma reportagem televisiva, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você pode selecionar um assunto, né, de interesse seu, você fazer toda a pesquisa, né, e transformar isso em um vídeo. E vocês vão enviar o vídeo, né, justamente para o e-mail da turma, certo? Aqui segue algumas orientações, né, que vocês podem seguir, né, no caso a postura, a entonação de voz, gravar o vídeo, quem quiser editar o vídeo e vocês apresentarem essa reportagem, né? Então vocês podem escolher aí uma reportagem para falar e vocês vão montar o vídeo de vocês, né, e vão enviar. Pode ser uma temática qualquer, né? Quem quiser poder falar da mesma aqui, vocês fiquem à vontade. Quem quiser ter como base aqui uma entrevista que já uma reportagem que já escreveu, também pode fazer, né? Então vocês é que vão fazer aí a apresentação dessa reportagem, certo? É como se vocês realmente estivessem numa bancada de um jornal e fosse apresentar a reportagem, certo, gente? Então, vocês procuram fazer um videozinho curto, né, apresentando o tema, ok? Explicando esse tema, não precisa ser um vídeo longo, né, porque fica até mais fácil para vocês enviarem para o e-mail da turma. Então, na agenda vai justamente aí a nossa... o endereço do e-mail para que vocês enviem o vídeo, certo? Então, vocês vão fazer essas duas atividades para finalizar essa unidade, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Preste atenção aí na agenda de vocês, ok? No que é que deve ser feito. Monta um vídeo bem legal que o tio está esperando o vídeo de vocês, ok? Então, até a nossa próxima aula.